Já imaginou seguir a Jesus pela internet? Venha por aqui, www.ajornada.com.br. Já somos milhares de usuários cadastrados. Aqui você encontra diversos roteiros de estudo, biblioteca, a Bíblia em várias versões e lições em vídeo até com interpretação em Libras. A Jornada é uma plataforma que oferece conteúdo básico e avançado para você seguir aprendendo. O que ele quer dizer com isso? Que a gente possa ter todos os dias um lugar de oração. Qual é o processo? Ler o livro todo primeiro. Isso é missão, falar do Evangelho de Jesus. As várias referenciais que nós vamos ter tem que estar na Palavra de Deus. E você não vai sozinho. Se desejar, pode ser acompanhado de forma individual por um mentor, que pode te auxiliar nos estudos durante a sua jornada. Também existem diversas igrejas locais ou ministérios que estão disponíveis para te dar suporte. Na sala de oração, é possível incluir os seus pedidos e contar com uma comunidade inteira para orar por você. E claro, a jornada está nas redes sociais. Venha seguir a Jesus por aqui. A Jornada, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Discipulado nas cartas às igrejas do Apocalipse. É isso mesmo, você ouviu certo. Vamos estudar aqui Apocalipse e essa relação com o discipulado cristão. Eu sou o pastor Daniel Torres, líder do movimento discipular da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e você é meu convidado para que nas próximas semanas nós possamos estudar esse conteúdo riquíssimo da carta de Apocalipse. Nós vamos estudar, com a graça de Deus, os primeiros 3 capítulos dessa carta. E hoje começa a série, então te convido para ficar ligado. Caso você perca algum episódio dessa série, você pode ir no YouTube, no canal da PIB Curitiba, e você pode estar assistindo às aulas. Você que está me assistindo pela Rede Super, me assistindo pelos canais sociais, das redes sociais, ou você que está me ouvindo pela rádio, você é muito bem-vindo. Eu quero te convidar a interagir aqui comigo, mandar dúvidas, perguntas, ou a sua interação aqui na nossa aula, se você está nos assistindo de forma presencial, de forma online, agora, ao vivo. Caso você esteja ouvindo aqui essa gravação, ou caso você esteja aqui assistindo essa gravação, você é muito bem-vindo. Espero que isso edifique a sua vida e que você possa aprender com essa carta preciosa da Palavra de Deus. Mas você pode perguntar, pastor Daniel, discipulado e Apocalipse, como assim? Como que essas duas coisas podem acontecer? E olha, isso é uma coisa que precisamos ensinar aos nossos discípulos. Às vezes, as pessoas aqui no Brasil, elas vêm, muitas delas, de uma bagagem católica, e não têm o costume de ler a Palavra de Deus. Muitas das vezes elas nunca leram o livro de Apocalipse. E pelo que elas ouviram falar, aparece um livro que dá um certo temor ou medo de ler, ou tem alguns preconceitos com essa carta. Bom, essa é uma carta maravilhosa da Palavra de Deus. É o único livro profético do Novo Testamento e é o livro que sela a revelação bíblica. O apóstolo João escreveu essa carta, o mesmo apóstolo João que escreveu o Evangelho de João, o mesmo apóstolo que também escreveu as 3 cartas intituladas sobre o seu nome, 1 João, 2 João e 3 João. Nós já cobrimos aqui no nosso espaço do discipulado a carta de 1 João. Você pode acessar lá nas mídias do Movimento Discipular ou da PIB de Curitiba e encontrar essa série na carta de 1 João relacionado com o discipulado. E agora nós estamos cobrindo os primeiros 3 capítulos da carta que encerra o Novo Testamento, da última carta escrita pelo apóstolo João, que foi o livro de Apocalipse. Então, você vê que João, o apóstolo, e Jesus têm interações em diferentes momentos da história, principalmente ali do primeiro século. Desde o ministério de Jesus, quando João foi um dos apóstolos, até essa última carta, João já na sua fase idosa, e ele escreve alertando a igreja, encorajando a igreja com uma visão maravilhosa dos céus
abertos. É o que a gente vai ver aqui na carta de Apocalipse, como essa revelação do próprio Jesus Cristo ao apóstolo João, ele escancara as cortinas do céu e revela como será o novo mundo, como será o céu e como será todo esse processo de vitória de Jesus sobre o mal, sobre o diabo e muitas revelações do que está acontecendo hoje nos nossos dias. Então, te convido a ficar ligado e a podermos extrair lições preciosas para o discipulado cristão. Umas coisas que você não pode deixar de ensinar o seu discípulo, caso ele te pergunte sobre Apocalipse, ou caso vocês venham nessa temática, lembre que Apocalipse ele não é um livro de adivinhação, ou um livro que nós devemos ter medo, ou um livro de curiosidades. Às vezes as pessoas se aproximam do livro de Apocalipse como um livro onde nós vamos ver sobre curiosidades do que vai acontecer. Não é essa aproximação que nós devemos ter do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele tem um foco, que é revelar Jesus como Rei vitorioso. Essa é a mensagem do livro do Apocalipse, do começo ao fim. É isso que nós vamos ver aqui. Então, o foco do livro de Apocalipse é apresentar Jesus Cristo no seu aspecto glorificado e a vitória que ele terá com a sua segunda vinda e com todo o cumprimento das profecias e das palavras de Jesus enquanto seu ministério aqui na terra. Então, esse é o foco. Estude Apocalipse com esse foco com o seu discípulo. Ensine a ele que o foco está em Jesus e na redenção e no cumprimento das promessas de Jesus. E você não vai se perder em meio aos detalhes, em meio aos símbolos desse livro. Então, olha só, deixa eu apresentar para você um escopo aqui, um esboço do livro como um todo. Como eu já te disse, nós vamos cobrir somente a primeira parte desse esboço aqui nessa série. Pode ser que nós venhamos a estudar escatologia no futuro e aí nós vamos adentrar os outros capítulos desse livro. Mas propondo para você um esboço do livro de Apocalipse e ele todo girando em torno da temática principal, que é apresentar um Jesus glorificado, você vai ver que o capítulo 1 ao capítulo 3 é exatamente isso que nós estamos vendo. O Rei exaltado. E a sua mensagem às 7 igrejas, que nós vamos ver aqui nessa série que nós vamos acompanhar, que você vai acompanhar junto comigo. Capítulo 4 e 5, você vai ver que a figura de Jesus ela muda de rei para o Cordeiro de Deus. E aí você vai ver as primeiras visões de João ali, e ele vendo como que é ali a corte de Deus, e Jesus entrando como o Cordeiro de Deus, e começando as profecias ali do livro de Apocalipse. Do capítulo 6 ao capítulo 18, Jesus está como o juiz da terra, deferindo os julgamentos e todas as pragas, todos os sinais que vão marcar esse período que antecede a vinda de Jesus. E por último, do capítulo 19 a 22, nós vemos essa realidade da volta de Jesus e como será o céu. Nós temos um lampejo do que será o céu, principalmente no capítulo 21 e 22. É lindo. Se você nunca leu, eu te incentivo a você pegar lá o capítulo 21 e 22. Vai encher o seu coração de esperança do que Deus está esperando, do que Deus está preparando para mim e para você. Então, esse é Jesus no livro de Apocalipse. Ensine isso aos seus discípulos, tenha isso em mente quando você vai ler esse livro. Não perca Jesus de vista em meio às narrativas, em meio às profecias desse livro. Ele é o alvo, ele é o foco desse livro. Agora, vamos falar um pouquinho, ainda no sentido introdutório aqui do nosso estudo, sobre os escritos de João. Quais são os propósitos dos 3 escritos do apóstolo João? Eu já falei com você na nossa série de 1 João que João escreve o seu evangelho com um objetivo, para que as pessoas possam crer em Jesus como o Filho de Deus. Ele deixa muito claro isso em João capítulo 3, no capítulo 20, onde ele fala do propósito do seu evangelho. Então, o objetivo principal é que as pessoas acreditem em Jesus. As suas cartas, primeira, segunda e terceira carta de João, elas têm o objetivo de dar firmeza, de dar certeza para aquela pessoa que já nasceu de novo como filho de Deus. Se a primeira quer te levar a acreditar, a segunda quer te levar a entender quais são as consequências, o que deve estar acontecendo na sua vida
que te dão certeza desse novo nascimento em Jesus. E por último, a carta de Apocalipse, João ele escreve com o seguinte objetivo. Ele escreve para que a igreja esteja pronta para o retorno de Jesus. Então, mensagem central, se a gente pudesse resumir em uma expressão, em uma frase, é: esteja pronto para o retorno de Jesus. É certo que ele virá nos buscar. E é certo que tudo aquilo que está acontecendo nesse livro, tudo aquilo que está registrado nesse livro, mesmo que de forma simbólica, se cumprirá no tempo de Deus. Então, dê essa certeza para o seu discípulo. E você, como discípulo de Jesus, que está me ouvindo, me assistindo, tenha essa certeza. O nosso papel como seguidores de Jesus, como servos de Jesus, é estarmos prontos para a sua vinda, que é certa e iminente, como diz esse livro. Agora, com a introdução feita, nós podemos ir para a carta em si. Eu quero te convidar a você abrir a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Eu espero hoje poder cobrir o capítulo 1 e a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso. Vamos ver se conseguimos chegar até essa altura. Mas olha só o que diz a introdução do livro de Apocalipse, versículo 1 ao 3. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então essa é a palavra em que começa o livro de Apocalipse. Deixa eu fazer alguns destaques para você aqui, importantes dessa introdução. Percebe que nas demais cartas do Novo Testamento, a grande maioria delas, talvez com exceção de Hebreus, onde o autor não se apresenta por nome, essa carta ela começa diferente. Ela começa mostrando que essa é uma revelação direta de Jesus Cristo e que o escritor da carta ele foi um mediador desse processo. Na verdade, em todas as cartas bíblicas é assim que acontece, mas aqui está explícito a inspiração dessa carta vindo da pessoa de Jesus Cristo. Essa foi uma revelação de Jesus Cristo que ele fez conhecido por meio do anjo ao apóstolo João. E essa, irmãos, é a última revelação inspirada que nós temos no cânon bíblico, né? Tudo indica que Apocalipse é a última carta a ser escrita do Novo Testamento e, por consequência, a última carta a ser escrita da Bíblia, já lá no finalzinho do primeiro século, talvez perto do ano 95, quando João está preso na ilha de Patmos, por decreto, por ter pregado o Evangelho, por estar continuando a testemunhar de Jesus, provavelmente o último dos apóstolos vivo, e João está ali encarcerado nessa ilha. E ali ele tem essa revelação, nós vamos ver logo quando ele vai falar para a gente, descrever como é que foi que ele teve essa revelação. O capítulo 1 vai dizer para a gente. O objetivo está claro aqui, ele fala que é mostrar as coisas que vão acontecer. Esse é o objetivo da carta de Apocalipse. É revelar aos irmãos de uma forma de encorajá-los, de dar ânimo e não de dar medo aquilo que está para acontecer. Em meio a tanta perseguição, em tanta luta que a igreja primitiva estava enfrentando, ele queria que eles levantassem os olhos e olhassem para Jesus glorificado e visse que nele nós temos esperança. Temos um paralelo com o tempo que estamos vivendo. Se você está assistindo aqui essa gravação no futuro, nós estamos no meio de uma pandemia global, o Covid-19, e precisamos levantar os nossos olhos e olhar para Jesus glorificado e saber que nele há esperança. Os cristãos do primeiro século encontraram esperança nessa profecia, nessa revelação. Nós podemos olhar para essa revelação e encontrar esperança vindo da parte de Deus. Eu espero que você encontre essa esperança para o seu dia, que você encontre nessa apresentação de Jesus. João vai descrever Jesus de uma forma
tão fantástica. Se você tem que estudar com o seu discípulo sobre quem é Jesus, você pode trazer ele aqui para Apocalipse capítulo 1. Você vai ver hoje que banquete nós temos, revelando quem Jesus é em todos os seus atributos. Lembre-se que essa palavra Apocalipse, que não faz muito sentido para nós, que é uma transliteração, ela significa a palavra revelação. Esse é o objetivo, revelar as coisas do futuro, tirar a cortina, né? Tirar aquilo que está encoberto e deixar a gente ver, mesmo que seja um vislumbre, mesmo que seja somente um gosto daquilo, que a gente não entenda todos os detalhes, mas você tem uma revelação daquilo que está para acontecer. Esse livro, ele tem o título em inglês, por exemplo, de Revelation, né? Que é a transliteração para a palavra revelação. Então, você tem essa ideia por trás do livro de Apocalipse. Não é, às vezes a gente usa esse termo como um termo mais ligado ao caos, mais ligado a coisas realmente catastróficas a acontecer, mas saiba que o significado da palavra é simplesmente revelação. Ok? Isso daqui é importante você ter em mente. Olha só, versículo 4 e 5, a saudação do apóstolo, né, às igrejas que ele está escrevendo. Versículo 4 e 5, acompanha comigo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui ele começa a descrever Jesus. Então, eu queria fazer algumas observações para você, né? Primeiro, que ele vai dar uma saudação trinitária, ressaltando a Trindade. Observou isso? A gente fala no discipulado o quanto que a Trindade está presente na Bíblia. E você já percebeu aqui nas nossos estudos de discipulado, nos livros que nós já cobrimos, 2 Timóteo, Efésios, 1 João, quantas vezes nós mencionamos que os autores eles fazem referência à Trindade. A Trindade está presente na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Gênesis, lá capítulo 1, a Bíblia vai falar ali num sentido do plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa expressão que está ali na língua hebraica. Então, dando essa impressão da Trindade envolvida na criação do mundo e na criação do homem. E aqui nós vemos no último livro da Bíblia também a mesma ênfase, fazendo uma saudação em nome do Deus triuno, o Deus Pai, os Espíritos que estão na presença de Deus, dando também essa conotação do Espírito Santo, do agir de Deus. E nós vamos ver daqui a pouco o que significa também esses 7 Espíritos no desenvolver da carta. Lembrando que é uma carta endereçada a 7 igrejas. E ele começa a exaltar a pessoa de Jesus. E ele começa a atribuir vários aspectos da pessoa de Jesus. Uma coisa que é interessante dessa apresentação que Jesus faz para João da sua pessoa aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, é que tem um pano de fundo com o livro de Zacarias. Zacarias capítulo 4, versículo 2 a 6, vai falar da mesma figura de linguagem, dos candelabros de ouro com 7 velas, e só não tem a parte das 2 oliveiras ali presentes na profecia de Zacarias, mas quando você lê os 2 textos, você vê uma coisa muito interessante, a ligação entre os dois. Eu tenho tido fortes inclinações aí para podermos estudar o livro de Ageu e o livro de Zacarias aqui na sequência, olhando para quantas referências nós temos à pessoa de Jesus nesses livros do Profetas Menores. E aqui está uma citação do livro de Zacarias. Zacarias 4:6, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Essa é uma afirmação que cabe muito bem em Apocalipse. Né? O Espírito lembrando que nós não vamos conseguir avançar a obra de Deus ou perseverarmos pela nossa própria força, por poder,
mas precisa ser pelo Espírito de Deus. Lembre disso a cada dia na sua caminhada como discípulo de Jesus. É pelo Espírito de Deus que você dá os próximos passos. Então, essa é uma carta escrita às 7 igrejas, que nós vamos vê-las nos próximos capítulos, mas ela também, com certeza, sempre serviu de inspiração na história da igreja. Todas as gerações de cristãos foram inspiradas por essa revelação bíblica. E essa revelação chega a nós. E nós podemos nos apropriar dessa palavra. Ela continua sendo suficiente para nós. A palavra de Deus é suficiente para nós. E olha só como ele começa a descrever Jesus nos seus 3 ofícios. Uma das coisas que nós falamos, quando nós vamos sistematizar a teologia, nós vamos falar que Jesus tem 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. E aqui ele apresenta esses 3 ofícios de Jesus, né? Fiel testemunha, falando daquele que está como um profeta nesse sentido de testemunhar das coisas de Deus, de falar das coisas de Deus. Esse é o papel do profeta. E aqui no livro de Apocalipse nós vamos ter as fiéis testemunhas também, na decorrência ali do livro, né, falando que eles vão profetizar nos últimos tempos, enfim. E você tem aqui Jesus como a fiel testemunha. E aí você tem uma referência também ao primogênito dos mortos, né? E também essa referência de Jesus que se ofereceu como sacrifício, como sacerdote, e ali como o livro de Hebreus vai nos mostrar que Jesus é o sacerdote perfeito, aquele que ofereceu a sua vida como sacrifício de uma vez por todas, não somente no tabernáculo humano, mas no tabernáculo divino. E nós vemos aqui essa referência ao sacerdócio de Jesus, ao sacerdócio real de Jesus. E por último, você vai ver que ele é o soberano dos reis da terra, mostrando que ele é rei. E esse profeta, sacerdote e rei tem qualidades lindas de serem observadas aqui. Olha que palavra incrível. O apóstolo João, ele foi tão impactado pelo amor de Jesus, ele sempre faz questão de mostrar que Jesus me ama. Jesus te ama. Jesus o amava. No seu evangelho, ele se auto-intitula como o discípulo amado por Jesus. Ele fala tanto de amor na sua carta, e aqui ele está fazendo essa referência. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, olha aqui essas 2 características desse profeta, sacerdote e rei. Ele é amoroso, ele é libertador. Talvez hoje você está precisando sentir essas qualidades de Jesus na sua vida. Um Deus que te ama, um Deus que te liberta. E saiba que onde você está me ouvindo nesse momento, se você clamar no poder de Jesus, pelo sangue de Jesus, você pode experimentar esse amor e essa libertação. Ele é poderoso para te livrar de todos os pecados, de te limpar de todas as impurezas, como nos lembra também a carta de 1 João no capítulo 1. E ele te ama com um amor infinito. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que a sua vida tem um propósito, porque ele veio nos resgatar e nos dar propósito de vida. E a gente vê esse propósito aqui na sequência, no versículo 6. Nós vemos por que esse profeta, sacerdote e rei veio ao mundo proclamar a liberdade que Deus tem para nós. Olha só o que Jesus tinha em mente e o que ele sonhou para nós. Versículo 6 vai nos dizer como isso afeta a minha e a sua vida. Olha o versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Irmãos, esse está um dos princípios mais importantes do discipulado. Nós chamamos esse princípio de sacerdócio universal de todo o crente. Se você quer entender por que a gente fala que todo crente, todo seguidor de Jesus, todo discípulo precisa discipular. Todo discípulo de Jesus tem o acesso à liberdade de ir diretamente ao Pai. Você tem somente um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo.
Isso está lá na carta de 1 Timóteo. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um profeta, você não precisa de ninguém, nenhum santo, para intermediar o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus, por meio de Jesus, te fez um sacerdote diante de Deus. Você ministra adoração, louvor diante do Pai. Você é um sacerdote de Deus. E essa visão não pode deixar de ser, não pode escapar à nossa compreensão. Tem outros textos da Bíblia que suportam essa mesma afirmação aqui que João está fazendo. Quer ver? Quero rapidamente passar com você por eles e você poder ver como esse é um ensino que está em todo o Novo Testamento, principalmente, quando Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, estendendo o perdão dos seus pecados para nós, ele nos dá um propósito de vida. Ele nos transforma. E ele nos faz sacerdotes do Altíssimo. Independente da nossa linhagem genealógica, porque antigamente, antes de Jesus, você teria que estar ligado à linhagem da tribo de Levi, que eram os levitas, né? a linhagem de Arão para ser um sacerdote. Agora não. Todo discípulo de Jesus é um sacerdote diante de Deus. Todo pai cristão é um sacerdote no seu lar, toda mãe também. Nós ministramos diante de Deus. Esse é um princípio maravilhoso da palavra de Deus, que tem tudo a ver com discipulado. Está aqui, claro, em Apocalipse 1:6. Agora, olha outro texto que eu quero ressaltar para você, na mesma temática, na mesma tônica. 1 Pedro 2:9 vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Que texto fantástico. Enche de propósito a minha e a sua vida. E nos mostra que Deus nos fez povo dele, sacerdotes. Olha só, é como sacerdotes do rei que nós ganhamos a missão entregue pelo Senhor Jesus em suas últimas palavras aos seus discípulos. Então, se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, essas palavras tomam um significado incrível, porque Deus está te mandando como sacerdote do rei proclamar uma boa nova que ele nos deixou. Olha só, Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Por último, quero te mostrar uma visão do céu, como que vai ser quando chegarmos lá no céu. E olha, Apocalipse 7:9 é uma das visões do céu mais lindas que você pode encontrar no livro de Apocalipse. Mostra a realidade de como é que vai ser aquele momento que nós vamos estar adorando a Deus, todos unidos, diante do trono de Deus, vendo o cumprimento de todas as promessas da palavra de Deus. Apocalipse 7:9 vai dizer: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam, versículo 10, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha só que coisa linda. Que visão linda que um dia vai se cumprir nos céus. E nós podemos ver esse papel como ministradores diante de Deus. Você foi chamado para ser um sacerdote. Cumpra o seu papel como um sacerdote do Deus Altíssimo, como um ministro de Deus, como um discipulador, um discípulo que faz discípulos. Essa é a minha e a sua missão, está aqui no livro de Apocalipse. Quero agora
continuar mostrando, depois desse momento de êxtase ali do apóstolo João, de ver todo esse plano de Deus se configurando através do ministério de Jesus, ele volta a descrever Jesus e ele descreve algo lindo. Olha o versículo 7 e 8, ele fala assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, aqui vem mais um pouco de quem Jesus é e do que ele fará. Ele fala sobre a volta de Jesus, que é iminente, certa, você pode confiar. Essas são palavras do Senhor, ele virá nos buscar. É certo como tudo que você pode entender da parte de Deus está aqui claro, revelado. Esse é o próximo passo da revelação de Deus. E aqui nós vamos ver João descrever Jesus nas suas 3 capacidades, que só Deus, 3 atributos que só Deus tem. A onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. Quando ele fala que ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, falando eu sou o princípio e o fim. É isso que ele está falando aqui. Vai falando dessa onipresença de Deus. Ele está desde o começo da criação e por toda a eternidade ele é. E nós vamos ver aqui ele continuando a reforçar essa ideia, falando aquele que é, que era e que há de vir, como Deus se apresenta lá para Moisés, como Deus se apresenta também no livro de Hebreus, com essa mesma expressão, mostrando essa onipresença de Deus e também essa onipotência de Deus, né? Um Deus que pode todas as coisas, que é todo poderoso, aquele que sabe todas as coisas. Você vê esses atributos de Deus aqui claramente na carta de Apocalipse, nesse primeiro capítulo, apresentando quem é Jesus, o Jesus glorificado. E eu quero te incentivar a você estudar o livro de Apocalipse como um adorador, não como um curioso. Não se aproxime desse livro só para ver os detalhes, para ficar descobrindo qual é o próximo passo, qual é o próximo sinal e tudo mais. Aproxime-se desse livro em reverência. Você está diante de Jesus glorificado. Você está sendo apresentado, revelado para um Jesus que tem todo o poder. Todo o domínio está nas suas mãos. E aqui nós vamos começar a ver os símbolos dessa visão do Jesus glorificado. Olha só, versículo 9 a 11 vai nos dar o contexto de quando essa revelação aconteceu. Versículo 9 a 11, João fala assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Então foi num domingo essa revelação aqui, ele estava orando, estava buscando, continuando aqui o versículo 10. E ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então está aqui claro qual era a missão, qual era o contexto dessa carta. E João vai falar que ele viu uma voz forte como uma voz de trombeta. E eu quero fazer aqui uma alusão para você. Vamos ler aqui essa visão de João e eu quero começar a destrinchar com você aqui as partes dessa profecia. Olha só o versículo 12 até o final, até o versículo 20, final do capítulo 1. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes, talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força.
Ao vê-lo, caí aos pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, vamos tentar destrinchar aqui esse encontro maravilhoso de João com Jesus. Primeiro, você tem que recordar que João se relacionou com o Mestre Jesus no seu ministério aqui na Terra por pelo menos 3 anos. Ele estava familiarizado com a voz de Jesus. Ele sabia quem Jesus era. Quando Jesus ressuscitou e foi encontrar com os discípulos, foi encontrar com também ali Maria, com as moças que seguiam Jesus, os discípulos de Emaús, eles reconheciam a voz de Jesus, eles sabiam a voz de Jesus. Mas há algo diferente aqui nessa voz, há algo poderoso. É um Jesus glorificado que se revela a João, não com aquela imagem que ele lembrava de Jesus, talvez há 60 anos atrás. A primeira revelação ali, talvez tenha um período de tempo de 50, 60 anos do ministério de Jesus a esse momento da revelação. Essa voz é diferente. Ela tem esse poder, como o barulho de trombetas, como o barulho de muitas águas. É a voz do próprio Deus falando ali com João. Então, mudou sim a voz de Jesus, porque é um Jesus glorificado que se apresenta a João. Então, João ele tem um encontro com Jesus, o seu último encontro com Jesus, e há muito tempo, pelo menos João não descreve um outro encontro de Jesus, da sua ascensão até essa revelação de Apocalipse. Ele vê Jesus, mas ele vê de uma forma muito diferente do que ele estava habituado. Tem certeza que ele não tinha se esquecido da fisionomia, da aparência do seu mestre tão amado, mas agora ele vê alguém que é totalmente poderoso. Alguém que está na sua representação do que ele realmente é como Deus glorificado. E aqui ele tem esse encontro. Você viu já o símbolo dos 7 candelabros e dos 7 anjos aqui no finalzinho, no versículo 20, falando que se refere bem provavelmente os 7 espíritos se revelando aos 7 anjos ou a 7 pastores, as líderes daquelas 7 igrejas, e o candelabro, os 7 candelabros, como representando as 7 igrejas que essa carta é endereçada. E aí nós vamos ver vários símbolos ali conectando a pessoa de Jesus. As roupas de um rei e de um juiz, quando você vê ali o cinto, quando você vê a faixa, quando você vê todos esses símbolos, é uma figura imponente, alguém que vem como rei, como juiz, como a Bíblia apresenta o próprio Deus retornando para julgar, para tomar o seu lugar como rei do universo. Na verdade, ele sempre é o rei do universo, mas agora todos os olhos verão, todas as pessoas reconhecerão ele como rei supremo. Olha ali e você vê que é uma figura simbólica, quando nós vemos o cabelo branco, mostrando exatamente essa onipresença de Deus, essa eternidade de Deus. Quando nós vemos o brilho de Jesus, ele fala que brilha como o sol ao meio-dia. E lembre-se que João já viu esse brilho antes. Lá em Mateus 17 vai falar o episódio da transfiguração, onde Pedro, João e Tiago sobem ao monte para orar com Jesus e Jesus é transfigurado. Quem sabe essa visão se assemelha muito aos que eles viram lá naquele monte, naquele momento onde Jesus está em todo o seu esplendor. Pelo menos o brilho deve ter remetido João àquela experiência quando eles estavam em cima do monte. Então, Jesus está se representando aqui, está se mostrando a João totalmente glorificado, totalmente digno de todo louvor, de toda glória, no seu esplendor. Vamos continuar aqui. Ele mostra como olhos de fogo e mostrando essa questão da pureza, alguém que pode ver todas as coisas, que pode sondar a mente e o coração, como o próprio Jesus vai falar em uma das cartas à igreja. Ele vai falar disso, dos olhos de fogo, aquele que pode ver as intenções da mente e do coração.
pés de bronze polido. Isso mostra, é um dos metais mais resistentes daquela época. E ele vai mostrar essa força desse rei. Essa é o símbolo que ele está falando aqui. E da boca sai uma espada afiada, uma espada de 2 gumes. E essa daqui é a representação para a palavra de Deus. Também lá em em Hebreus 4:12, tem a mesma figura de linguagem se referindo à palavra de Deus. Então, da boca de Jesus sai somente a verdade, a palavra de Deus. E olha só, o livro de Apocalipse é um dos únicos livros em que você tem o esboço do livro embutido. As próprias palavras de Jesus no versículo 19 é o que muitos comentaristas acreditam ser o esboço do livro. Então, você vai ver que o capítulo 1, Jesus está descrevendo aquilo, pedindo para que João coloque ali no livro aquilo que ele viu. Então, essa revelação do capítulo 1. No capítulo 2 e 3, que ele também possa falar daquelas coisas que são. Ele vai falar da realidade daquele momento, as lutas que aquela igreja estava vivendo. Esse é o capítulo 2 e 3. Nós vamos estudar essas duas partes. O que João viu e as coisas que são daquela realidade, aplicar isso para a nossa vida. Capítulo 4, capítulo 22, vai descrever as coisas que vão acontecer. Então, aqui está um resumo simplificado, um esboço simplificado do livro de Apocalipse, vindo da própria carta, vindo do próprio versículo 19. Só o versículo 20, terminando, você vê aqui uma mensagem à igreja e aos seus líderes. E uma coisa linda, Jesus ele termina com essa figura de linguagem de que nós estamos na mão direita do próprio Jesus. Isso mostra, é um símbolo de que ele está no controle, de que ele está cuidando, dessa força que Deus tem para cuidar de cada uma das suas ovelhas, de cada um dos seus sacerdotes, de cada uma das suas igrejas. E ele está cuidando de nós. Visão linda. Bom, agora eu quero explorar com você, agora no finalzinho da nossa aula, sobre a primeira carta à igreja de Éfeso. Não temos tempo a perder, vira aí para o capítulo 2 e nós vamos aqui explorar esses 7 primeiros versículos. Olha só o que diz a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então essa é a primeira parte. E você vai ver que tem um padrão aqui nas cartas. Primeira coisa, Jesus ele pega aquela imagem que está no capítulo 1 e ele vai, para cada igreja, ele vai se apresentando como uma parte daquela visão. Aqui, para a igreja de Éfeso, ele fala que ele é aquele que está com a igreja em suas mãos, que está segurando as 7 estrelas, né? E que está segurando e que também está passeando no meio dos 7 candelabros de ouro. Lembre-se que essa é uma configuração aos pastores, aos líderes da igreja e à própria igreja em si. Então, Jesus ele está reafirmando a sua presença e o sustento que ele dá às igrejas. Ele sabe o que está acontecendo. Ele está a par das dificuldades, dos desafios. Ele quer se relacionar. Você vê que é um Deus que caminha, que está em comunhão, que está passeando, que está caminhando no meio da igreja. Ele quer ter esse relacionamento com a sua igreja, com cada uma delas, em especial, ou em específico agora, com a igreja de Éfeso.
E vamos ver as implicações, porque Jesus ele não dá ponto sem nó, como a gente fala em português, né? Ele vai ter ligação com tudo aqui que ele está falando na sequência, essa forma que ele se apresenta à igreja de Éfeso. Olha só os elogios que ele tece a essa igreja. Ele elogia o esforço da igreja, a perseverança deles. Ele elogia porque eles não suportam o mal, não toleram os falsos apóstolos e os nicolaítas. E olha, aqui tem muita coisa interessante, muitos elogios que cabem a essa igreja. Me parece, e os estudiosos aqui também vão apontar na mesma direção, que é uma igreja muito ativa. É uma igreja que ela está fazendo diferença naquela cidade. É uma igreja que teve vários líderes fortes. Paulo foi líder dessa igreja, Timóteo foi líder dessa igreja, o próprio apóstolo João foi líder dessa igreja. Então, é uma igreja que tem raízes muito fortes na palavra. E Jesus elogia o seu esforço, o seu empenho, a sua dedicação, não se amoldar aos falsos profetas, à mensagem deturpada. Eles combatem as heresias, as mentiras, os nicolaítas, que nós vamos ver que estão afetando outras igrejas aqui citadas no livro de Apocalipse. Mas essa igreja, ela tem esse ponto forte. Eles estão ativos, trabalhando na obra de Deus. Agora, vamos ver o contraponto. Essa é uma das igrejas, das 7, 5 recebem repreensões de Jesus. E aqui eles recebem uma repreensão pesada. E que, olha, eu queria te convidar a você aplicar isso na sua vida. Talvez você seja um cristão como a igreja de Éfeso, que precisa ouvir essa repreensão. Você está ativo, você está envolvido na obra de Deus, está perseverante, mas tem uma coisa que Jesus quer chamar a tua atenção. O que Jesus está chamando a atenção da igreja de Éfeso, ele está falando assim, olha, o seu amor parou de crescer. Você parou de se relacionar comigo. Você caiu do primeiro amor. E aqui é uma referência, a gente usa muito isso até para falar dessa primeira paixão que nós temos por Jesus e que depois a gente nunca mais volta para essa primeira paixão, o que eu não concordo muitas vezes com a forma que isso é aplicado. Mas o que João está aqui sendo intermediário, né, daquilo que Jesus está falando para essa igreja, olha, vocês se relacionavam comigo de forma mais vibrante, mais intensa. Vocês tinham aquela paixão naquilo que faziam. Agora vocês estão fazendo as coisas, mas vocês esqueceram de se relacionar comigo. Vocês esqueceram da essência. Vocês estão ocupados, mas as prioridades estão invertidas. E, irmãos, essa é um alerta tão sério para líderes que estão me ouvindo. Pastores, missionários, vocacionados. Cuidado, às vezes a gente se torna tão ocupado na obra de Deus, a gente esquece de se relacionar com o Deus da obra. E isso não agrada o coração de Deus. Nós precisamos alinhar as duas coisas, fidelidade e amor. Essas duas coisas têm que estar presentes na vida de cada discípulo de Jesus. Então, não se encontre ocupado com a obra de Deus, mas sem compromisso com o Deus da obra, sem se relacionar com Ele. Esse era o erro da igreja de Éfeso. E olha só, algumas coisas que eu fui lendo e absorvendo aqui para a minha vida, espero que seja útil para a sua vida. Olha uma citação aqui que eu achei do Warren Wiersbe. O que é o primeiro amor? É a devoção a Cristo, que assim frequentemente caracteriza o novo crente. Fervoroso, pessoal, desinibido, animado e abertamente exposto para esse crescimento. E olha só a observação que ele faz. Embora seja verdade que o amor maduro se aprofunda e se torna mais rico, é também verdade que nunca deve se perder a emoção e a maravilha do amor da lua de mel. Aqui traçando uma relação com o nosso amor de marido e mulher, o amor conjugal. Da mesma forma, o nosso amor por Deus, à medida que os anos vão passando, ele se torna um amor mais maduro, rico, forte. As raízes elas vão se tornando mais profundas, o que falta para o novo crente. Mas nós nunca podemos perder de vista aquela paixão, aquele ardor, aquela alegria, aquela sinceridade na forma que nós amamos. Se nós perdemos isso, assim como isso afeta o relacionamento conjugal, também afeta o nosso relacionamento espiritual. Porque o amor, ele vai se tornando frio.
ele vai se tornando sem aquele ardor da paixão. Então, nós precisamos alinhar as duas coisas. E é exatamente isso que Jesus está alertando a igreja de Éfeso. Vocês deixaram de serem apaixonados por mim. Vocês deixaram de ter aquele relacionamento vibrante comigo. Volte. E olha só, como que nós podemos e precisamos nos atentar a isso. Mais um recado aqui do Wisby para a gente, né? Os crentes efésios estavam tão ocupados mantendo sua separação que negligenciaram a adoração. O trabalho não substitui o amor, nem é a pureza um substituto para a paixão. A igreja deve ter os dois para agradar o mestre. Interessantíssimo, né? Eles estavam cuidando muito da doutrina, se separando do mundo. Eles estavam num contexto super difícil ali. Era a sede da adoração à deusa Diana. Então, eles cuidavam para não se contaminar. A gente vê isso na carta de Éfeso, como eles estão cuidando, como eles estão zelando pela palavra de Deus. Mas nesse zelo, nesse processo de santidade, de pureza, eles esqueceram de nutrir o amor, a paixão, a adoração. Nunca separe essas duas coisas na sua vida. Nunca deixe que o seu amor por Jesus se torne um amor frio, um amor racional, um relacionamento simplesmente litúrgico, sacramental. Não pode ser assim na vida de um discípulo de Jesus. Você precisa ter esse relacionamento em dia. Você precisa crescer na palavra de Deus. Você precisa se apaixonar vez após vez por Deus, por Jesus e pela sua palavra. E ter esses encontros diários, transformadores. Assim como todo relacionamento humano, ele tende a cair numa rotina. E a rotina, muitas vezes, ela tira esse vigor dos relacionamentos. Por isso que, tanto com o seu relacionamento conjugal, relacionamento com seus filhos, relacionamento com a sua vida profissional e principalmente na sua vida espiritual, você precisa ter esses ciclos de renovo na palavra de Deus. Você precisa buscar isso na palavra de Deus. Então, é importantíssimo que você esteja refletindo na palavra de Deus e que você esteja tendo esse encontro transformador com Jesus. Não deixe que esse amor esfrie. Foi o erro da igreja de Éfeso. O amor esfriou. Eles estavam fazendo coisas por obrigação, mas não com o coração naquilo que eles estavam fazendo. Talvez você que está me ouvindo aí, talvez você que está me assistindo, o teu coração está assim também. Um coração frio para as coisas de Deus. Você continua como um bom religioso, cumprindo os seus deveres, orando todos os dias, lendo a Bíblia, indo na igreja quando é possível, né, em toda essa dinâmica, ou assistindo os cultos pela internet, mas você não sente aquele ardor mais. Olha só, nós estamos terminando essa aula e aqui estão dicas de como que você pode recuperar esse primeiro amor. São dicas que o próprio texto nos diz. Jesus, ele dá essas dicas para a igreja. Ele fala, olha, lembre-se de onde você caiu. Lembra de como você me amava. Lembra do nosso relacionamento. Segundo passo, arrependa-se da sua falta de amor. Terceiro passo, volte a praticar as suas primeiras obras. Então, é interessantíssimo como a própria carta, o próprio livro vai nos mostrar o que a gente deve fazer quando a gente sente que o nosso relacionamento com Deus está frio, as nossas orações não passam do teto. O que você deve fazer? Lembre-se de quem Deus já foi na sua vida e de quem Ele é. Arrependa-se dessa falta de amor. Volte a praticar aquilo que você fazia antes. Aqui estão dicas para você que precisa desse recomeço. E olha só, ele vai falar da recompensa. Cada carta, cada igreja vai receber uma recompensa se eles se permanecerem fiéis e ouvirem os conselhos da igreja. Para a igreja de Éfeso, eles falam, Jesus fala que ele dará de comer da árvore da vida. E você sabe que esse símbolo, ele acompanha a Bíblia de Gênesis e Apocalipse também. Lá em Gênesis, nós temos essa figura da árvore da vida, lá no meio do jardim do Éden. E essa árvore da vida, ela dava a imortalidade ao homem, né? Se eles tomassem desse fruto. Por isso que quando Adão e Eva pecaram,
Deus os expulsou do paraíso porque eles não poderiam comer da árvore da vida naquela condição. E agora Jesus ele está retomando essa figura que acompanha toda a palavra de Deus. E aqui de novo, e tem essa figura lá no final, lá na Bíblia. Lá quando Deus vai falar do céu, a árvore da vida no meio da cidade de Deus. E lá nós vamos poder comer dessa árvore da vida. Nós vamos finalmente saborear esse fruto. Então, se você se permanecer fiel, se você permanecer com esse amor vivo pelo Criador, por Jesus, você um dia saboreará, junto comigo, pela graça de Deus, o sabor dessa árvore, do fruto da árvore da vida. Eu quero terminar a aula de hoje louvando a Deus por essa revelação da sua palavra e te convidando para a semana que vem você continuar comigo aqui, explorando as próximas cartas às igrejas no livro de Apocalipse. Nós temos muito a aprender essa carta. Que hoje você saia dessa lição, que o seu amor possa crescer por Jesus mais e mais. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela revelação da sua palavra. Obrigado porque ela fala tão profundamente ao nosso coração. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama ao arrependimento, à mudança de vida e a um amor crescente pelo Senhor e pela sua palavra. Deus, que cada um dos ouvintes, cada um dos telespectadores aqui desse estudo no livro de Apocalipse possa crescer no seu amor por Ti. E que pela revelação do Senhor nesse livro, eles possam ser arrebatados nesse amor, transformados, relembrados de quanto o Senhor nos ama e quão precioso é a sua revelação para nós. Senhor, seja exaltado nas nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, crescer nesse amor a cada dia, esse amor que nos transforma e que nos fez sacerdotes do Deus vivo. Senhor, guia-nos a essa verdade e ajuda-nos a aprender com as lições dessa carta às igrejas de Apocalipse. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.